Deixa o homem com seus caminhos e o pecador as suas obras, pois em breve Jesus vem para as nações julgar. Arrependemos e crede no Evangelho, arrependemos e crede no Evangelho, pois em breve Jesus vem para reinar. Deixa o homem com seus caminhos, pecador
Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Quantos dizem amém? Amém. Amém. Aqui a gente vai observar um encontro de Jesus, né? Mais um dos encontros de Jesus. Se você fizer uma análise bíblica, você vai ver Jesus se encontrando com várias pessoas. E nós tivemos a oportunidade de estudar com Wagner sobre o encontro de Jesus com o gadareno. E aqueles demônios foram para os porcos, e os porcos morreram. Então, a partir do encontro com Jesus, alguns porcos precisam morrer na sua vida, e sempre vai morrer alguma coisa. Jesus tem encontro com o cego Bartimeu. Jesus tem encontro com um homem que carrega a sua cama, e é parte do seu trabalho ter um encontro com Jesus, e em algumas ocasiões você vai ter que carregar a sua cama. Então, carregue a sua cama, faça a sua parte e encontre-se, vá ao encontro. Algumas ocasiões nós não temos condições nem de carregar a própria cama, como era o caso daquele paralítico que desceu pelo telhado. Mas ele tem amigos, e ele fala com os amigos: vamos chegar lá. Então, a nossa parte não é excluída do encontro. Nesse caso desse encontro, uma das coisas que mais eu fico impactado, não é que Jesus, apesar de ser Deus, não deixou de ter contato com as pessoas. Jesus não nos deu a ordem de nos blindarmos das pessoas. Deus, através de Cristo Jesus, demonstrou o seu amor no contato, não é? No relacionamento. E a postura de Jesus não é diferente. A postura de Jesus é de proximidade. Então, a conversa que você vê de Jesus com os excluídos da sociedade vai demonstrar que ele tinha muito interesse no alcance do ser humano. Jesus tinha interesse em ter intimidade, relacionamento, independente da classe social, do estado físico, de saúde, da economia. Jesus queria ter ambiente de relacionamento. Então a Bíblia, ela relata para nós alguns desses encontros, e a Bíblia informa o nome desse homem que vem falar com Jesus. O nome dele é Nicodemos, e a Bíblia informa também o horário que ele vem, que é à noite, e ele vem até onde Jesus está. A Bíblia vai dizer que dar para nós algumas informações a respeito de Nicodemos, e no primeiro versículo que nós lemos diz que ele era príncipe dos judeus. Nicodemos, ele participa de uma estrutura chamada Sinédrio, e o Sinédrio era um concílio que tratava dos assuntos da sociedade. Esse Sinédrio era um ambiente muito importante, porque ele envolvia questões políticas, religiosas, e Jesus mesmo, ele é conduzido para esse concílio, para ser julgado por ele. Então veja, Nicodemos, ele faz parte desse grupo político. Ele é um príncipe, não é? Dentre o povo dele, é um fariseu com poder de decisão, tanto político quanto religioso, porque os julgamentos eram religiosos
com poder político. Então a pessoa podia ser julgada à morte com base na lei religiosa. Era uma mescla, uma mistura. Então este homem vai ao encontro de Jesus, ele vai conversar com Jesus. E o que nos chama a atenção é que o fato desse Nicodemos fazer parte desse grupo dominante e ter um encontro com Jesus é algo assim fora de questão. É algo que está fora do entendimento, porque é um absurdo. Isso que está acontecendo aqui é um absurdo para as questões da época. Jesus, ele era visto como um transgressor da lei já nesse tempo. Jesus não era visto com bons olhos pelos fariseus. E o Nicodemos, ele era desse grupo. No entanto, ele se dirige a Jesus. Quando ele vai conversar com Jesus, ele diz Rabi, que quer dizer mestre. Então Nicodemos, ele considerava Jesus um mestre, mesmo sendo um fariseu e mesmo sendo parte do sinédrio. Jesus, ele é um mestre, mas ele não é um mestre reconhecido pelas academias, pela literatura. Ele não é um mestre de canudo. Um mestre em Israel, para que ele fosse reconhecidamente um mestre, ele precisava de um diploma, ele precisaria de uma formação, ele teria que ter sido doutrinado por alguém, um professor, um mestre, alguém que estava o ensinando, que é o caso de Paulo, que era ensinado por Gamaliel. Essa figura é citada porque ele era importante. Então, como é o caso de Jesus? Jesus não tem isso. Então, a gente viu muito isso, né, no passado, pastores, né, muitos pastores que não tinham essa formação para poder pastorear um rebanho, e mesmo assim eles receberam graça de Deus para que estivessem pastoreando. Então, nem sempre, né, no passado a gente nem sempre via um pastor com condições de estudar a palavra, como nós temos hoje, tanta oportunidade. E muitas pessoas que são autodidatas, né, elas vão precisar estudar muito. Você sabe, um assunto que você quer aprender, o que você faz lá? Como preparar café. Você entra lá no YouTube e tá pronto, sai um monte de coisa. Como fazer macarrão, deixe 3 minutos na água fervendo. É uma coisa assim que tá tudo. Não tem quem cozinha mal hoje, só se for ruim mesmo, irmão. Só se for, não tem jeito. Você aprende qualquer coisa na internet. Naqueles tempos não tinha internet, então, né, era a capacidade de cada um. E o conhecimento, ele era passado através do contato com as pessoas. Por isso havia muito relacionamento e muito contato. Jesus não tem esse canudo, mas ele é reconhecidamente um mestre. Nicodemos, ele vem conversar com Jesus e algumas coisas que ele fala é difícil da gente compreender, sendo Nicodemos quem ele é. Ele diz assim: sabemos que és mestre vindo de Deus. Olha o que é que o Nicodemos ele está falando. Ele está falando que Jesus, além de ser mestre, que já era algo especial, ele está dizendo que Jesus é alguém vindo de Deus. Por quê? Porque não é possível alguém fazer aquilo que o Senhor faz apenas com palavras bonitas. A cura dos cegos não é possível apenas dando um remédio. Nem um médico dando um remédio para um cego, para um paralítico, não é possível. É coisa fora do normal, além do comum. Então Nicodemos está dizendo isso. Eu reconheço que o Senhor é um mestre, embora o Senhor não tenha canudo. Eu reconheço que o Senhor realiza sinais, embora o Senhor não tenha formação médica nenhuma. E eu reconheço que esses sinais não são das palavras e nem vem da sua capacidade de influência. Não é deste planeta, desse mundo, é algo sobrenatural. Então venha comigo nesse contexto. Imagina a Jacinda hoje assumir a tribuna e ela é a pessoa mais importante
da Nova Zelândia e dizer: olha, nós temos algo a dizer aqui para a população, para os kiwis. Nós queremos dizer que nós reconhecemos Jesus como nosso mestre, nós reconhecemos os milagres de Jesus e nós reconhecemos que Jesus vem da parte de Deus. Você imagina, a Jacinda falando isso na TV, já ia dar um problema, ela ia ser expulsa do Labour, já ia dar uma crise, outro dia ia estar no jornal, todo mundo ia estar falando só disso. É mais ou menos isso que Nicodemos está fazendo. Ele está tendo uma proximidade, um cara importante falando com Jesus. Então veja, só Jesus podia dar a resposta que ele deu. Só Jesus poderia falar algo diferente para o Nicodemos. Nicodemos, ele está falando que, primeiro, ele está demonstrando isso. Ele saiu da casa dele e foi falar com Jesus. Isso aí já é importante. Segundo, ele está dizendo que as palavras, a primeira frase dele também é de relevância. Ele está dizendo assim: o Senhor é mestre, e eu sei que o Senhor é um mestre vindo de Deus. E terceiro, que dá uma credibilidade para Nicodemos, e ponto para Jesus, é que Nicodemos, ele diz: eu reconheço que a obra que o Senhor faz não é normal, é algo sobrenatural. Só que Jesus, ele não fala: então dá um abraço aqui, irmão, já que você está falando tanta coisa boa, dá um abraço aí, né? Ele ia dizer assim: então estamos juntos. Não, Jesus, ele, no versículo 3, ele diz assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus está dizendo assim: aquilo que você está falando não é suficiente, você precisa nascer de novo. Porque falar coisas boas a respeito de Jesus, irmão, é chover no molhado, é água de salsicha. Lá em casa a gente fala água de vina, né? No Paraná é vina, mas você não vai saber o que é vina. Água de salsicha não serve para nada, certo? Buzina de avião, serve para nada. Então é isso que o cara está falando, é chover no molhado. Dificilmente alguém vai falar mal de Jesus. O budismo fala que Jesus é um iluminado, o hinduísmo fala que Jesus é Krishna, o islamismo fala que Jesus era um profeta, um mensageiro. As religiões do mundo inteiro vão falar que Jesus era um iluminado. Na biblioteca pública, você for qualquer lugar, você vai encontrar a dieta de Jesus. Se você encontrar, compra para mim, por favor. Você vai encontrar Jesus, uma mente brilhante, Jesus, o homem mais sábio que já existiu, Jesus e seu raciocínio anacrônico, Jesus e whatever, 1000 coisas a respeito de Jesus. Então Jesus não se convence por isso, e ele dá uma lapada no Nicodemos: é necessário nascer de novo. O que me fará ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor começa no novo nascimento. Qualquer pessoa que tente se aproximar de Jesus sem o preconceito, sem o entendimento de quem Jesus é, sem querer descobrir antes de se relacionar, vai entender que Jesus é Deus. Então, primeiro, para a gente começar a terminar, observe que existe algo por trás dessa fala do Nicodemos. O cara, ele fala tudo isso para Jesus, ele vem falar com Jesus de noite. Por quê? Não é porque ele tem a agenda cheia. Nicodemos vem falar com Jesus, não é porque a esse horário, não é porque ele tem outros compromissos, não, é porque se alguém vê-lo falando com Jesus, vai dar problema para ele. Ele é um cara importante, vai pegar mal, então ele não quer ser visto com Jesus. E aí Jesus, ele dá uma outra palavra, ele diz assim, que aquele que nasce de novo não tem medo da luz. Olha o que Jesus está falando, cara. Aquele que nasce de novo não tem medo da luz. Quem nasce de novo anda na luz, anda de cabeça erguida. Aquele que conhece a Jesus e que tem um encontro verdadeiro com Ele, anda na luz, irmão. Não anda se escondendo,
não anda pelos becos, na escuridão, anda na luz, tudo que ele faz é claro. Nós andamos na linha reta, irmão. Nós andamos pela linha certa, é na linha reta que a gente anda, porque é ali que está a palavra de Deus. Isso, sair dessa linha é desviar do caminho. Você anda pela linha reta, de cabeça erguida, sabendo que você é parte da luz. Você não nasceu para andar em trevas, você nasceu para andar na luz. Então, ande como alguém que anda na luz. Você não precisa se esconder. Nicodemos, ele diz outra coisa para Jesus no verso 2. Nós sabemos que o Senhor é mestre vindo de Deus. Jesus não era apenas mestre, mas era também vindo de Deus. Ser vindo de Deus não resolve o problema. Entender que Jesus vem de Deus não resolve o problema. Pedro, ele reconhece isso, e ele também fala isso para Jesus. Quando Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus é Deus, e a gente precisa entender isso, porque senão a gente vai ter alguns problemas de entendimento na nossa mente. Apenas reconhecer que Jesus veio de Deus não é suficiente, e Jesus tenta explicar isso para Nicodemos. Ele diz: olha, só reconhecer isso não é suficiente, você precisa nascer de novo. E só quem nasceu de novo sabe que Jesus não apenas veio de Deus, mas que Ele é Deus, e Ele é tudo que eu preciso. A vida espiritual sólida está em Jesus. Você só vai reconhecer isso quando você tiver um encontro com o Senhor. E o Nicodemos, ele continua nessa conversa mais estranha, que ele não está entendendo nada. Ele diz: mas como um homem sendo velho pode voltar ao ventre de sua mãe? Veja que Nicodemos, ele faz algumas constatações de nível natural. Apesar de todo reconhecimento que Nicodemos faz a respeito de Jesus, ele não percebe que Jesus está falando de coisas espirituais. E Jesus fala: você precisa nascer da água e do Espírito. Não estamos falando de coisa natural, nós não estamos falando de batismo nas águas, nós estamos falando de águas de salvação. Estamos falando de nascer do Espírito. A água tem um sentido figurado aqui nesse contexto todo, que a gente não vai entrar hoje. Mas o ponto principal de Jesus é nascer de novo pela palavra. Nascer de novo. A água que limpa, que purifica, é a palavra. Jesus está dizendo: você precisa nascer de novo. Vida espiritual nova. Eu não estou falando de você levantar a mão para receber oração apenas, e nem de coisas relacionadas ao nosso cotidiano, não é? Palavras que a gente costuma soltar assim ao vento. Tudo bem, irmão? Graças a Deus. Demonstra a sua cristandade. Só que não, só isso não é suficiente. Precisa haver novo nascimento, porque Jesus está dizendo assim: olha, os que são nascidos de novo, eles são como o Espírito, ele vai soprar onde quer. E assim são os que são nascidos de novo. O Espírito sopra e ele vai. E a gente não gosta disso, porque a gente gosta de ter controle. Mas quando você se lança na mão do Senhor, você deixa o controle na mão dele. Você deixa ele decidir. Você pergunta para ele primeiro: essa sociedade aqui, Senhor, é da tua vontade? Fala comigo. Esse casamento aqui, Senhor, quero casar, pai. Ô paizinho, quero casar, paizinho. É da tua vontade isso aqui? Senhor, eu estou pensando em mudar. É da tua vontade? O que é que o Senhor tem para me dizer sobre isso? Você aceita a direção do Senhor? Assim são os que são nascidos de novo. Os que são nascidos de novo andam na vontade do Espírito. É o Senhor que controla, é o Senhor que guia, é Ele que vai dar a direção.
Só que a gente não gosta muito disso, né? A gente fica um pouco assustado com isso. A gente prefere as coisas já prontas. Quem é nascido de novo não tem agenda, é como o vento. Você está no trabalho e se Deus mover você para orar por alguém, não precisa esperar o culto começar. Você ora ali. Você já falou com alguém assim? Senti a vontade de orar por você. Eu não sei se você sabe que eu sou crente, mas o Senhor falou comigo que a sua vida é preciosa. Experimentou falar isso para alguém? Esses dias eu falei apenas essa frase. A pessoa ia dar à luz e eu falei num e-mail, né? Espero que você tenha uma boa passagem. Nem sei se é assim que fala, mas se for assim, né? Parece que não tem nada a ver, porque a pessoa não vai passar nada, né? Sei lá. Quem vai passar é a criança. Mas ok, se falam assim, vou usar o mesmo termo, né? Espero que você tenha uma boa passagem. E eu disse para ela: fica tranquila que vai dar tudo certo, porque a sua vida é preciosa para Deus. E ela me respondeu dizendo: olha, nunca ninguém falou assim comigo. Muito obrigado pela sua consideração. Às vezes um sinal, irmão, num e-mail de que você é crente pode fazer diferença na vida daquela pessoa. Um dia essa pessoa pode te procurar para falar do amor desse Deus. Você lança uma semente. Não precisa esperar o culto começar. Você é movido pelo vento do Espírito. Jesus está dizendo: nasça de novo. Perde o controle. Deixa de lado querer resolver tudo e deixa na minha mão. Mas o importante é que você não esqueça que ser evangélico, carregar um título, dizer que é isso ou aquilo, que frequenta uma igreja, é menos importante do que nascer de novo. Queria convidar você a ficar em pé, por favor. Você sabe quando uma pessoa se converte e ela vem conversar com você e ela diz assim: ô pastor, antes eu vivia por aí e a minha vida era ruim, mas agora que eu me converti, piorou. Nunca teve essa experiência, esse testemunho? Muitas vezes. Sabe por quê? Porque Jesus não passa a plastra na parede para pintar. Jesus, ele não descasca para reformar. Jesus derruba a parede, põe tudo no chão e começa do zero, uma construção nova. Às vezes você vai ver que algumas coisas parecem estar piorando, mas na verdade é o Senhor fazendo uma reconstrução. Amém. Lucas capítulo 17, para a gente terminar, versículo 33 diz que aquele que procura salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que quiser perdê-la, salvá-la-á. Que lógica é essa? É a lógica de Jesus, irmão. É a lógica de Jesus. Se você decide deixar a velha vida, se você decide viver algo novo diante de Deus, tudo que você aprendeu sobre família, sobre dinheiro, sobre finanças, sobre os seus negócios, sobre relacionamentos, você que aprendeu no mundo, você aprende agora com Deus. Eu não tive exemplo na minha casa sobre como conduzir uma família. Não tive. Meu pai não soube transmitir isso para mim. Aos 6 anos, quando eu tinha 6 anos de idade, ele deixou o meu lar e pediu a metade da casa que nós morávamos. Era direito dele. Consequentemente, a gente foi morar onde deu. Então, por causa disso também, muitas coisas aconteceram no futuro. E essas consequências foi pela falta de um lar estabilizado. Eu não tive esse aprendizado em casa. Quero ser como meu pai. Eu aprendi com meu pai. Meu pai me ensinou isso. Mas os filhos falam isso às vezes, né? Eu aprendi isso com meu pai.
Eu não posso dizer isso, eu não tive esse aprendizado. Onde eu aprendi a ser um pai de família na palavra do Senhor. Onde eu aprendi a tratar a minha esposa na Bíblia. Onde eu aprendi a cuidar da minha família na palavra. A palavra de Deus pode te ensinar se você quiser, se você estiver disposto a isso. Mas você vai ter que deixar de lado alguns conceitos. E como o pastor falou aqui esta noite já, alguns conceitos que o mundo deixa assim, qualquer coisa. A ceia é muito importante. É um conceito que talvez você precisa aprender novo nessa noite. Principalmente essa nova geração. Entenda que a ceia do Senhor é importante. A ceia do Senhor é importante. Aprenda isso. Talvez a igreja de amanhã vai saber que o dia da ceia é importante. Então, alguns conceitos que você precisa deixar de lado e demonstrar frutos de arrependimento, irmão. Frutos de arrependimento. Você é uma nova criatura? Viva como tal. Você nasceu de novo? Pastor, já nasci de novo, que está pregando tudo isso aí. Faz aí um exame. Não é isso que Paulo fala nesse dia? Examine-se, pois. Faça isso nessa hora. Pastor, já está zero bala. Você pode dizer, tá diante do Senhor? Amém. Se você pode fazer isso, amém. Mas se você não pode, eu queria orar com você. Aí onde você está mesmo, não precisa sair do seu lugar. Só queria que você fechasse seus olhos e você pudesse fazer uma oração ao Senhor. E aquilo que ainda não brotou em você como fruto de arrependimento, daquele arrependimento do dia que você aceitou Jesus como Salvador, ou do dia que você fez um compromisso na hora do batismo, ou no dia que você disse que seria um crente melhor, que você seria uma pessoa melhor. Se isso não aconteceu ainda, fala com Deus novamente. O Senhor está de braços abertos para te abençoar. Existem momentos da nossa vida que a gente pode e deve trazer à memória coisas pelas quais nós devemos ser gratos. E essa noite você poderia fazer isso, demonstrar a sua gratidão ao Senhor, mesmo que circunstâncias não te conduzam a isso. Servir a Deus é exatamente isso, é por fé, é ver o invisível, é ir além das circunstâncias, é crer que Deus fará aquilo que ainda não aconteceu. Irmão, crer naquilo que ainda não aconteceu. Aqui, neste lugar, nessa noite, nós temos inúmeros projetos aqui. Muitas pessoas, e cada um tem um projeto aqui essa noite. Cada um tem algo para colocar diante do Senhor. Creia que isso é possível, o Senhor fará. Mas não esqueça de dizer a Ele o quanto você é agradecido por ter chegado até aqui. Vamos fazer isso nessa noite? Amém? Amém. Então, se você pode, cante conosco esse louvor. É um hino conhecido seu. Então, se você pode, abra os pulmões. Abra os seus pulmões e louve a Deus. Engrandeça o Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, ó Senhor, te louvarei. Meu fôlego, pois meu fôlego é a sua vida. Nunca me cansarei e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz? Posso ouvir a sua voz. É doce, é mais doce do que o mel. Me tira dessa prova, Senhor, que me tira desta prova. Me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, já vi fogo e
doença nisso que você cantou agora. Não há doença e nem culpa que fique de pé diante de nós, irmão. Os ferrolhos que trancam as portas para você passar, não tem ferrolho que tranque porta diante do povo de Deus. Não existe, irmão, não existe. As enfermidades vão tentar parar você, não tenha dúvida disso, mas não existe doença que vai ficar diante do povo de Deus. Não existe, não existe. O diabo vai aparecer para te acusar, culpar você e dizer que você não tem dignidade para levantar a sua mão. Mas deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: a dignidade vem do trono da graça de Deus sobre você, e do céu é que vem toda a pureza, a limpeza sobre a sua igreja vem do céu, do trono da graça. Então você tem liberdade, irmão, para levantar a sua mão, para dizer glória, bendito é o nome de Jesus, porque a dignidade não vem de você, vem dele, vem dele, vem dele. Aproveite essa oportunidade, irmão, para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há culpas que fiquem de pé diante de nós. Não, não há. E aí vai acontecer uma coisa que você vai perceber nesses dias: e a tempestade se acalma, o mar agitado, bravio, o vento, tudo aquilo, irmão, que você vê uma movimentação das hostes espirituais, você vê uma movimentação no mundo acontecendo. Ninguém entende, ninguém explica, ninguém tem a cura, mas o Senhor traz calma para a tempestade. A calma da tempestade vem dele. Talvez a sua vida está passando por uma tempestade. Ele diz que a calma vem da parte dele. A tempestade da sua vida se acalma com a voz dele. Quando diz: acalma-te vento, aquieta-te mar, você vai ver a calma sobre a sua vida, irmão. Você vai ver a calma sobre a sua vida. Este lugar aqui é o lugar onde você tem liberdade para levantar as suas mãos. Se você estiver andando pela rua e levantar a sua mão e dizer glória a Deus, alguém vai te olhar e dizer: é louco, mas aqui dentro você tem liberdade. Eu não sei na sua casa se seus flatmates entendem quando você levanta a sua mão, ou se você lavando a louça está a chorar. Alguém entende a presença do Espírito Santo. Talvez alguém vai te olhar e dizer: está em depressão, precisa ir para o hospital, psicólogo. Mas aqui dentro você pode levantar a sua mão e dizer: bendito seja o nome do Senhor por tudo que me aconteceu até agora e por tudo que ainda não aconteceu, mas eu creio. Se você crê nesta noite, levante a sua mão, levante a sua mão, porque enquanto você levanta a sua mão, o Senhor vai te dando vitória, irmão, porque esse é um sinal da vitória do povo de Deus. O vencedor, quando ele cruza a linha de chegada, só tem um sinal que ele faz: ele levanta o punho fechado para o céu e diz: eu venci. Esse é o sinal de vitória, esse é o sinal de quem vence. Você, irmão, é mais do que vencedor. É isso que a palavra diz a seu respeito. Então feche seus olhos aí, feche seus olhos, feche seus olhos. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, em nome poderoso de Jesus, nós queremos aproveitar esse momento em que a presença da Tua glória está neste lugar, Senhor, para dizer ao Senhor que nós não temos crédito nenhum para estar aqui, não temos mérito nenhum, nem deveríamos estar aqui. Olhando para o meu passado, onde eu estaria nesta noite? Mas aqui está um povo escolhido, chamado, lavado no teu sangue, e por causa disso, da tua obra, daquilo que o Senhor fez nesta noite, Senhor, nós temos a liberdade para dizer: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, pela morte na cruz, obrigado, Jesus, porque o Senhor derramou o seu sangue, obrigado, Jesus, porque o Senhor se ofereceu
para o matadouro, como um cordeiro mudo que não abriu a sua boca, e por causa disso nós estamos aqui esta noite, e por isso te louvamos, engrandecendo o teu nome e dizendo glórias ao nome do Senhor. Se você que está aqui esta noite concorda com isso, dá uma salva de palmas ao Senhor.